Oi, bem-vindo a mais um quadro Fala Manu. Para você que nos acompanha, sabe que a gente encerrou o quadro dos bairros queridinhos de Blumenau. E agora a gente vai começar a série com convidados especiais. Mas antes de qualquer coisa, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilhar com todos os seus amigos. E para começar a série dos convidados, hoje a gente está com o convidado Marco Antônio, o doutor Marco Antônio. Olá, Manu. Então, meu nome é Marco Antônio Felisberto, sou advogado na área de Direito Imobiliário. Nosso escritório aqui em Blumenau se chama Carline Xerical e Felisberto Advocacia. Nós atuamos na área empresarial, cada sócio cuida de uma determinada área e a minha área em específico é a área voltada ao direito imobiliário. Área de locações, vendas, a gente atende construtoras, estamos há mais de 10 anos, é a minha especialidade. Então estamos aí hoje para fazer esse bate-papo jurídico mais descontraído sobre esses assuntos. O escritório de advocacia é parceiro da Portal já há muitos anos, eu acho que já nesses 10 anos, né, Marco? Vamos falar os anos que a gente vai gostar de estar velho, né? Não. Uma parceria de longa data, pronto. E a gente veio aqui ajudar os nossos clientes e amigos e a todo mundo que tem algumas dúvidas. E a gente queria começar, Marco, qual é a tua dica que tu tem? Quais são os principais pontos que tu acha que não pode faltar no contrato de locação? Bom, não só no contrato de locação, mas em todo o contrato em si, tanto que quando eu dou os cursos e palestras, a gente abre um tópico, mesmo que seja um curso de locação ou de vendas, contratos. Então a gente tem que tratar o contrato, na verdade, como um todo. Lógico, alguns vão ter as suas especificidades, mas cláusulas principais a gente pode tratar ele como genérico. Por exemplo, correta qualificação das partes. Se eu estou falando de um contrato de venda, fugindo um pouco da pergunta, eu tenho que qualificar corretamente quem é o proprietário do meu imóvel, os dados mais precisos possíveis, né? Na questão da locação também. Se a locação for gerida por uma imobiliária, a qualificação correta da imobiliária, porque o inquilino, Manu, sabes, ele vai se portar à imobiliária. Ele muitas vezes não vai nem saber quem é o proprietário. Então, o nome correto da gestora, a identificação, Manu, muito isso, do objeto. Eu já tive algumas demandas judiciais que naquela situação do copiar, colar, errar é humano, vai estar apartamento e vaga de garagem, ou e duas vagas, e era uma só, e aí depois vai corrigir esse problema e acaba às vezes demandando judicialmente. Então a identificação correta do objeto. Na locação, então, prazo, muita atenção ao prazo, data de pagamento, quais encargos estão incluídos, né, que o inquilino vai pagar. Sim. A gente pode até falar disso depois, mas tem alguns encargos que a lei diz que é do proprietário, mas pode ser ajustado para o inquilino, dependendo do ajuste em contrato. O famoso caso do IPTU, O famoso né? caso do IPTU. Então eu tenho que, de uma maneira expressa, constar no contrato. Senão a lei diz que é do proprietário. Ou então, seja, se não constar no contrato de vale o que diz a locação do lei. IPTU, vale o que diz a lei. Exatamente. Agora, se tiver no contrato de locação que o IPTU é por conta do inquilino, É não tem o que uma cláusula questionar. totalmente válida, porque a lei diz que é assim, igual a situação das benfeitorias, via de regra legal, elas não são indenizáveis, salvo ajuste diferente em contrato. Uhum. Então, às vezes, tu podes atender um inquilino que ele vai fazer uma reforma no imóvel e ele vai receber uma indenização por isso. Pode acontecer, tu sabes que cada locação é uma locação. Só que eu tenho que constar isso em contrato, porque se eu não constar, como tu colocaste, se eu for omisso, vai valer o que diz a lei, que daí é contrário ao que as partes ajustaram. Aproveitando só, Sim. Marco, desculpa te cortar, mas para quem nos acompanha, num vídeo não muito tempo atrás, a gente ainda mencionou sobre isso, o quanto as pessoas têm que ter cuidado no contrato e que geralmente os contratos dizem que se eu faço uma melhoria no imóvel e eu não tenho a ciência do proprietário ou qualquer coisa nesse sentido, ou mesmo com autorização do proprietário, eu tenho que ter um contrato ou um aditivo. Perfeito. Que eu vou ter esse ressarcimento. Isso. Porque senão depois não adianta querer brigar e dizer, não, mas eu fiz e vai ficar no Justo, que imóvel. acontece Se muito. não tiver acordado, não existe brigar, que ele inquilino, vai... exatamente, na saída do imóvel, às vezes vem com argumentos, pô, mas eu deixei o imóvel melhor do que quando eu peguei. Sempre. Tá, tudo bem, mas tu ajustou que tu terias direito a uma indenização, algo nesse sentido, entende? Vai muito ao encontro do que tu estás falando. E para finalizar a questão das cláusulas principais, as multas, né? Marco, com todo contrato tem que ter multa? Eu parto do seguinte pressuposto, que a multa ela tem que constar, mas ela está lá para eu olhar de longe. Eu não quero incidir uma multa, né? Mas eu tenho que ter ela ali.
Né? Meu avô sempre dizia, o combinado não sai caro, então eu já sei que eu tenho alguma coisa ali. E as multas no contrato de locação, elas vão ser duas cláusulas diferentes. Uma por eventual inadimplência, 1% em multa de 10%, e outra por eventual descumprimento do contrato como um todo, né? Que daí, via de regra, ajusta-se 3 vezes o valor do aluguel. Sim. Esse valor, 3 vezes o valor do aluguel, ele não está na lei do inquilinato, mas é uma regra meio que Brasil, usa-se esse padrão. É bem corriqueiro usar isso, né? Bem corriqueiro. Tá? Então essas são, na minha visão, as cláusulas principais para um bom formato de um contrato de locação. Eu vou dizer que essa seria a coluna vertebral do contrato. Demais cláusulas vão, novamente, caso a caso, né, ajuste, saída antecipada, isenção, bonificação e por aí vai. Mas essa é a coluna que todo contrato tem que ter. Outra coisa que às vezes a gente tem ali no escritório, eu acredito que é a questão de várias imobiliárias, é a questão assim, ó, a gente ali no portal, a gente tem um prazo de 48 horas para divergir da vistoria inicial. E a gente pede que venha por escrito, que a pessoa tenha argumento no final de que ela de fato argumentou a vistoria. Porque, como a gente disse, errar é humano, a gente depende de muitos colaboradores, às vezes o colaborador foi embora, ou então perdeu o sistema, existem várias coisas que podem acontecer no meio do caminho, né? Tem gente que fica 1 ano, tem gente que fica 6 meses, tem gente que fica 10 anos num imóvel. Certo. E aí no final, quando a gente vai fazer a vistoria final, mas o imóvel já estava assim, a vistoria estava errada. Aí a gente sempre pede, mas cadê a contra-vistoria? Eu fiz, mas cadê? Não tem. Então isso também é uma questão de prestar atenção no contrato, porque a gente tem como praxe explicar que tem 48 horas para divergir, que a gente às vezes aconselha até antes de fazer a mudança, fazer a sua contra-vistoria ali, conferir realmente se a vistoria condiz com o que está lá, se a pessoa está de acordo com aquilo que ela assinou. Porque isso é um documento que ela assina antes de fato no imóvel conferir. E vai ser o documento fundamental para o final. Mas por mais que ela assina antes de conferir, ela tem um prazo legal no contrato já para divergir. Como é que as pessoas recebem isso ao teu ver? Então, esse prazo, assim, a gente não tem na legislação uma definição de 48 horas, 5, 10, 15 dias. É padrão de cada imobiliária. Tem que ser dada a oportunidade, é o que a lei fala. Né, que a obrigação do locador, está lá no artigo 22, é de fornecer o relatório, ainda usa essa expressão de vistoria. Né, e ao longo dos anos esse relatório foi se aprimorando. Lá atrás nós tínhamos, no final dos anos 90, 2000, um laudo de vistoria só escrito, que era muito subjetivo, a pintura em bom estado, nossa. Fiz muito desse. Nossa, né, algo, hoje em dia tu tens as fotos e tal, se tornou mais fácil. Sim. Apesar de que ainda assim dá muita divergência, mas pelo menos já facilita o trabalho. Não, ajudou bastante. Então esse prazo ele tem que ser dado 48 horas, lógico. Depois pode ter lá um defeito oculto, um vício oculto, é outra situação, porque o inquilino não tem como saber. Mas esse prazo de 48 horas é para aqueles defeitos e vícios aparentes, que visualmente é fácil constatação. Sim. E eu vou dar aqui um exemplo prático que aconteceu comigo. Casa de Ferreira Espeto e Paulo. Eu aluguei um imóvel uns anos atrás, mobiliado. Veio lá a vistoria inicial e eu apenas me tive, olha só a importância, eu recebi por e-mail as fotos, beleza? Tudo em ordem, mas não li o laudo, o escrito, né? Beleza, lá quando eu saí do imóvel, veio o historiador e disse, não, tá tudo em ordem e tal, só aqui no laudo de vistoria, ele acompanhou, né, foto e coisa, tá marcado aqui que na sala tinha um puff branco. Eu disse, nossa, nunca teve esse puff branco, né? Olha, tudo bem, tá aqui. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, liga para a proprietária e também consulta as tuas fotos do teu arquivo. Daí na hora ele conseguiu acessar o sistema e viu que realmente não tinha esse puff branco. Aí foi o que aconteceu. Como tu colocaste no início, o historiador que fez era outro funcionário, acabou errando, errar é humano, e aí cabe a gente, como inquilino, eu me coloco nesse caso específico, eu era o inquilino, a ter atenção a isso. Resolvimos de uma maneira tranquila, não tinha nas fotos, a proprietária, não, esse puff está aqui na minha casa, ela levou para casa dela, ela levou para casa dela, pronto, o assunto é resolvido, mas olha só o exemplo de quão importante é você ter atenção nessas situações. Marco, aproveitando ali que você estava dizendo do contrato, da vistoria, tu acredita que existe alguma possibilidade, ou se existe a possibilidade de fazer alguma venda ou locação sem um contrato? Então, a locação, ela até na própria lei, lá nos seus primeiros artigos, ela admite a locação sem o contrato propriamente, né? Pode existir uma relação, mas é questão de segurança jurídica, né? Como é que eu vou depois argumentar contigo que nós ajustamos o vencimento do aluguel para o dia 10, não para o dia 11? Aquela famosa frase, né?
Que tu falou antes, vou acordado não sei cara. Pronto, a questão do fio do bigode... Foi-se o tempo, não, infelizmente. as palavras devem ser honradas, mas nós estamos diante de uma complexidade maior, né? Lógico, eu brinco que tudo que a gente faz na nossa vida é um contrato. Por exemplo, de manhã tu foi na padaria comprar um pão, tu acabou de fazer um contrato. Tu estás comprando, vendendo uma mercadoria, se tiver defeito tem o CDC e por aí vai. Mas tu não vai fazer um contrato de compra e venda de pão, né? É um pouco formalismo demais. Mas de um imóvel, né, nós temos muita coisa para ajustar num contrato que merece a sua transcrição. E, né, na compra e venda não existe essa previsão legal igual na locação, mas honestamente não recomendo que se deixe palavras no ar que a gente traga para um contrato escrito. Sim. Outra pergunta que veio é se eu comprei um imóvel à vista e já fiz a escritura. A escritura apenas. Eu já sou dona do imóvel? Então, a escritura, só a escritura e um contrato, eles feito na imobiliária, feito no meu escritório, eles vão ter a mesma validade. Eles confirmam uma transação, confirmam talvez a posse do imóvel, mas a titularidade ela se transfere no registro de imóveis. Então, eu ter uma escritura e guardar na gaveta em casa não me dá a titularidade. Tanto que os registros de imóveis, eles guardam uma frase que é emblemática, né? Só é dono quem registra. E realmente, só é dono quem leva para registrar. Tanto o seguinte, Manu, se eu faço uma escritura do imóvel hoje, dia 13 de agosto, e tu faz a escritura do mesmo imóvel, vamos imaginar que o vendedor agiu de má fé e vendeu para nós dois. Depois a gente tem uma pergunta sobre isso certo. Que veio na nossa caixa de perguntas. Então, mas só para finalizar. Então, eu comprei um imóvel, fui lá no cartório no terceiro tabelionato, fiz a escritura hoje, dia 13 de agosto, e não registrei. A Manu vai lá no primeiro tabelionato e faz a escritura em dezembro. Olha só, depois da minha aquisição. Mas tu registra. Tu registrou primeiro. Quem registra primeiro é dono. Tá? Então tem que existir esse trâmite início, meio e fim. Né? Ir ao cartório, assinar a escritura e registrar. Mas, Marco, o que acontece se eu compro um imóvel e não registro e o titular dele perante o ofício de imóveis morre? Então, o dono, como tu usou a expressão, ele vem do latim do domínio, né? Dominis. E o domínio ele contempla toda a situação, que é a posse, eu estar nele, e a propriedade. Se eu não tenho um deles, eu não sou dono por completo. Sim. Né? Então, se eu compro imóvel, faço a escritura, não registro, faço só o contrato, eu estou à mercê de qualquer situação contrária a quem me vendeu. Desde uma penhora, desde um falecimento, onde daí... no caso do falecimento, se eu fiz a escritura e não registrei, juridicamente eu poderia levar essa escritura lá para registrar, mesmo o óbito dele, porque em tese eu não preciso mais da assinatura dele, ele já assinou lá atrás. Mas vamos imaginar que os filhos, os herdeiros não sabem que o pai vendeu esse imóvel. Era um imóvel para investimento, eles nem tinham conhecimento. Né? Beleza, o pai vendeu, o comprador não passou a escritura, e aí eles vão fazer o inventário. O que o advogado pede? Pede as certidões dos imóveis de titularidade falecida. O que vai acontecer? Vai aparecer esse imóvel. Claro. E aí eles vão arrolar na hora da herança. Olha o embaraço que pode acontecer. Então, tu não registrar a escritura, tu fica à mercê desse tipo de situação. Nós já fizemos lá no escritório, Manu, várias situações de embargos de terceiro. O que é o embargo? Eu compro o imóvel da Manu, não registro, e lá na frente a Manu recebe um processo judicial. E aí vem o oficial de justiça, bate, eu vim aqui penhorar a casa. Nossa, tive cliente que parou no hospital ao receber essa notícia. Ué, mas como eu comprei, como que o meu imóvel vai para o leilão? Aí tu entra com uma ação, prova a compra de boa fé e tal, e aí até tu consegue resolver hoje. Mas é uma dor de cabeça. Muito, vai ter gasto com advogado, custos judiciais, talvez audiência, vai ter a dor de cabeça de será que o juiz vai acatar o que a gente está mostrando, entende? São noites sem dormir. E vou te dizer, Manu, eu antes de advogar, trabalhei em cartório durante 10 anos, e a gente insistia muito com as pessoas, quando elas vinham ao cartório assinar a escritura que tu entregava, eu funcionário do cartório, porque essa parte de registro é com o cliente, não é com o cartorário, né? Para que ela fosse ao registro. E, acontecia muito da pessoa, tu tens ideia quanto que eu vou gastar no registro? Aí uma ideia mais ou menos tu tem, porque os movimentos é parecido. Aí tu diz, olha, eu acho que o senhor vai gastar tanto. Ah, não tenho dinheiro agora, eu vou guardar em casa. Né? A gente insistia, não, mas tenta fazer uma força. Pode ser muito mais caro, Nossa, né? Aí tinha alguns que iam, outros deixavam, mas e depois os cartórios passaram a adotar também essa frase, olha, só é dono quem registra, para incutir na cabeça da pessoa que tem mais
um trâmite a ser feito depois. Marco, agora eu queria te perguntar algumas coisas que a gente escuta muito ali no escritório, os corretores escutam muito. A pessoa está separada de corpo, mas ela não é divorciada no papel. E ela quer comprar um imóvel, mas só no nome dela, ela não quer que o atual cônjuge, querendo ou não, ainda é cônjuge, né? Apareça. Isso é possível? Então, Manu, é possível, mas a legislação ela traz um prazo para isso. Né? O correto, obviamente, seria ela formalizar a separação ou o divórcio. Ainda existe no Brasil esses dois institutos. A separação é uma coisa, o divórcio é outra. A diferença entre os dois é que na separação, se o casal voltar, vamos assim dizer, eles podem fazer o restabelecimento da sociedade conjugal. É um mero ato no registro. Se divorciar, porventura, né, voltarem, eles têm que fazer todo o procedimento de casamento, porque o divórcio extingue por completo o vínculo conjugal. Tanto separado judicialmente ou extrajudicialmente divorciado, a pessoa já pode comprar imóveis, vender sem participação do outro. Se ela está separada de fato, a lei vai dizer que ela precisa de pelo menos 2 anos de comprovação dessa separação, para daí não haver uma questão de confusão patrimonial, que se chama. Para daí, eu estou separado, já faz tempo, tal, e eu vou colocar no meu nome mesmo assim, vai parecer casada, mas na compra, em tese, não precisa da assinatura, e aí não gera o direito. Mas nós estamos falando de uma situação, Manu, que fica muito abstrata. A pessoa vai precisar de prova disso depois. Sim. Poderia o ex-companheiro, o ex-cônjuge querer reivindicar, daí vai ter que mostrar na justiça esse lapso temporal para realmente fazer jus. É possível, não é algo que cai por terra uma negociação. A lei dá essa situação. Só o comprador está ciente que tem uma situação que ele tem que provar depois para com esse ex-cônjuge essa relação temporal. A gente colocou lá no history da Portal a caixinha de pergunta para poder ajudar e tirar as dúvidas de quem tivesse alguma curiosidade, algum interesse de fazer sua pergunta. Marcos, a primeira pergunta que a gente teve é o que acontece se eu sair do apartamento antes dos primeiros 12 meses de aluguel? Certo, essa questão da saída dos 12 meses também não tem uma questão de previsão legal, mas é usual no mercado. Volto a falar, usual a nível Brasil, né? Mas porque o contrato de locação ele me dá um prazo inicial e final, ele não me dá um prazo intermediário. Essa questão dos 12 meses é uma exceção que se estipula para não cair na denúncia cheia, vazia, que daí seria um cenário mais longo para a gente responder. Então, muitos contratos de locação residencial são celebrados por 30 meses ou mais e é inserida uma cláusula possibilitando o inquilino sair após o 12º mês sem a incidência de multa. Mas volto a falar, isso não é regra, isso é exceção que é praticado mediante um acordo com o proprietário, imobiliário e tal. Mas vamos imaginar que o teu contrato tenha essa cláusula. Contrato de 30 tem a regra de exceção dos 12 meses e eu saio antes dos 12, foi isso a pergunta? Antes dos 12. Se ele sair antes dos 12 meses, aplica a regra da multa contratual. Ele vai pagar a multa proporcional ao tempo restante de contrato. Qual multa, Marco? Aquela multa dos 3 vezes o valor do aluguel, como eu falei anteriormente. Que daí na saída antecipada, do inquilino, ele não paga os 3 aluguéis cheios. O artigo 4º da lei diz que ele tem direito a reduzir proporcional ao período restante de contrato. Aí é o X da questão. A exceção é saída após 12 meses, mas o meu prazo contratual é de 30. Que muita gente confunde, né? Exatamente. Então qual vai ser a chamada base de cálculo para a multa? Os 30. Então vamos imaginar que ele saiu no 6º mês. Quantos meses falta de locação? 24, para fechar os 30. Então a multa vai ser calculada nesse proporcional, 6, 24 e aí vem o valor da multa. A Portal, ela aderiu aos contratos de 36 meses por questão de ano redondo. Até para facilitar a questão dos reajustes, por não ter aquela questão de quando dá 30 meses, o proprietário vir e dizer o contrato está vencido, eu quero reajustar o meu aluguel. Então, há muitos anos atrás já a gente aderiu ao contrato de 36 meses pela questão de a gente achar justo para os dois lados, tanto para o inquilino quanto para o proprietário. Há um tempo atrás, o que acontecia na Portal, Marco?
os contratos eram de 30 meses, Uhum. como diz a lei, né? 30 meses ou mais. Ou mais, E aí dava os 24 meses, tinha o reajuste conforme o contrato, e dava 30 meses, o proprietário vinha querendo mais um reajuste. E isso estava acontecendo com muita frequência Nossa, dentro da de imobiliária. de um exercício de 12 meses, vamos assim dizer, ele teria dois reajustes. E aí veio a questão, o contrato de fato estava vencido. Certo. E aí chegava muito proprietário para mim, na época que fazia os reajustes, e dizia assim, não, eu quero o reajuste, senão pode desocupar. E estava vindo muita recorrência disso. Uhum. E eu particularmente gosto de ser justa com os dois lados, a gente presta serviço para os dois lados. Eu disse, não, mas ele está pagando o aluguel, então, né, ele acabou de ter reajuste tem 6 meses. E legalmente ele tinha o direito de fazer, o proprietário também, de dizer, né? Vencido, como se diz no linguajar popular, tem a faca e o queijo na mão. Uhum. Que ele pode pedir o imóvel e o inquilino vai ter 30 dias para desocupar. Uhum. E daí ele faz as condicionantes. Não, tu fica, mas eu quero mais X. Poxa, é uma situação desequilibrada. Sim. Né? Então, a partir desse momento, a gente passou os contratos lá na Portal para 36 meses. Justo. Então, muitas vezes a gente escuta, mas a outra imobiliária é 30 meses. Uhum. Mas a gente passou, até tô colocando aqui exposto para todo mundo entender a nossa porquê. transparência. Uhum. O porquê de 36 meses é pensando na igualdade dos dois lados, salvo exceção de acordo de contratos inferiores, enfim. Mas a nossa via de regra de contrato residencial é de 36 meses por essa questão de reajuste. Uhum. A outra pergunta que a gente recebeu é quando o inquilino destrói o apartamento e a vistoria foi mal feita, o que posso cobrar? Então, e pior, e por incrível que pareça, acontece às vezes, né? Inquilino sair e realmente deixar imóvel em estado lastimável. Nós tivemos um episódio agora recente que até está numa demanda judicial que o inquilino realmente depredou o imóvel. Eu nunca vi, chegou a levar embora uma gaveta de um móvel sob medida, algo assim que tu começa até a duvidar da idoneidade da pessoa em fazer isso. Né? Mas eu sempre falo que 20 anos de experiência, né? Na imobiliária a gente vê coisa que até Deus duvida. Não, cada dia uma surpresa. Nova. Mas realmente, a situação aí vai ao encontro do que a gente estava falando no início. A vistoria inicial é o meu parâmetro para a vistoria final, para fazer esse comparativo. Agora, a minha vistoria final, ela serve também para outra coisa, para eu apurar o que tem que ser feito. E se eu faço ela mal feita, vai começar a me dar fraqueza, vamos assim usar essa palavra, no que cobrar. A pintura tem que ser refeita e eu não constei isso. Como que eu vou conseguir cobrar do cidadão? E outra, mano, a vistoria final sempre tem que ser oportunizada ao inquilino para ele concordar. Eu já tive situações que acabou derivando no judiciário que não foi oportunizada ao inquilino, simplesmente foi cobrado dele, né? E ele tem o direito de olhar, talvez fazer ou algo nesse sentido. Então, a partir do momento que tu tens uma vistoria final mal feita, ela vai te dando menos condições de fazer a cobrança da maneira correta. Marco, aproveitando ali, a gente tem que oportunizar o inquilino de fazer o reparo. Isso. Existe um prazo legal que ele tenha isso antes de a gente executar e poder cobrar? Então, no prazo executar, legal... que eu digo executar o serviço. Exatamente. O prazo legal não vai existir, só que, na verdade, na minha visão, o tempo corre contra ele, porque a lei é muito clara que o aluguel e os encargos continuam correndo até a efetiva entrega das chaves. Então, a partir do momento que ele se responsabiliza em pintar, em fazer algo que tem que ser feito, e ele leva 10 dias, 20 dias, um mês, está correndo esse aluguel. Tá? Então, não existe um prazo legal. E quando o inquilino chega na imobiliária e larga a chave na mesa e diz, olha, eu não vou fazer. Aí, como é que a gente pode proceder com esse prazo, com o orçamento? A gente pode fazer 3 orçamentos e determinar o prazo da obra para encerrar essa locação? Isso, Manu. A gente, nesses casos, eu sempre oriento que a gente daí não vai ter condições de levar ao pé da letra o que a lei diz, que é cobrar o aluguel até a entrega das chaves. Cara, ele entregou as chaves. Tu vai fazer o quê? Vai voltar, empurrar a chave, vai ficar um troço que não tem sentido. Então, tem que ser rápido para agir nesse procedimento. Mandar fazer os orçamentos, fazer a estimativa, encerrar a locação, né, e fazer a cobrança dentro desses meios legais. Mas a imobiliária pode, nesse caso, sabe que tem coisa para ser feita no imóvel
e ele simplesmente disse não vou fazer. Uhum. Ela pode cobrar os dias que o prestador dizer que vai levar mais aproximado para fazer a obra? Então, a gente pode trazer uma estimativa disso, né? E aí eu tenho que, no mínimo, trazer 3 orçamentos que realmente Sim. me digam a veracidade disso, né? O cara tem que fazer uma parte elétrica e tal, vai levar 10 dias. O outro, mais ou menos essas informações convergem, sim, eu vou conseguir fazer essa cobrança nesse sentido. A gente teve essa situação ali no escritório, né? Uma Uhum. pessoa pedindo a isenção da multa Que era por sócia. transferência e era sócia, mas eu quis trazer essa pergunta para deixar bem Sim. claro para todo a gente mundo, né? entende, muitas vezes é um cenário que acontece corriqueiramente, mas a gente segue a letra da lei é muito clara, é a iniciativa do empregador, né? Então a gente não tem como trazer por analogia, não tem como, senão como é que tu vai explicar para o teu proprietário? Eu sempre falo para as imobiliárias que é o seguinte, a deliberação sobre multa, isenção, desconto não é tua, é do proprietário, afinal de contas tu estás lidando com o patrimônio e dinheiro dele, né? Então a lei é dura, mas é a lei. Eu sempre digo que eu gosto muito, quem assiste os vídeos, eu sempre falo da questão do carinho, e ali no escritório eu gosto muito de tratar as coisas com carinho, porque a gente lida com uma coisa muito importante na vida das pessoas, que é um bem imóvel. Uhum. É uma coisa que as pessoas às vezes demoram a adquirir, ainda Sim. mais para poder pôr para locação. Então é uma coisa que é de extrema importância, Sim, né? seja a figura de um investidor que tem vários imóveis ou aquele que tem um imóvel só, o tratamento deve ser da mesma maneira. Sim, não, o cliente é cliente, não importa, e é o que eu disse antes da questão de alteração de contrato que a gente teve, não importa o inquilino ou o proprietário, os dois são clientes e os dois merecem todo o respeito. Eu vejo indo ao encontro que você está falando, um cenário dificultoso que todo mundo está passando agora é o alto reajuste que deu no IGPM. Sim. Né? Marco, eu posso aplicar aquele reajuste? Está lá, é contratual. Se tu não concordas, o judiciário está aí. E o judiciário, mano, já está dando decisões para os dois lados, de reconhecer o pleito do inquilino e muitos dizendo não, que vale o contrato entre vocês. O que eu quero dizer com isso? Muito bom senso nesse momento. Né? A gente está aí observado um número muito grande de negociações, né, por parte das partes. Tem aquele que é inflexível, fazer o quê? Mas... Não, tem. Eu recebo muita ligação de amigos e conhecidos e clientes. Manu, o que está acontecendo? Eu digo, Sim. não existe regra. Porque existe aquele proprietário que diz eu quero que está em contrato. Sim. Tem aquele proprietário que mesmo antes de vir a cartinha do reajuste, ele já me liga, Manu, vamos negociar. Tem aquele que o inquilino, quando recebe, dá para negociar, a gente liga para o proprietário. Tem aquele que faz 50%, tem aquele que isenta, tem... Então, assim, é cada caso não existe uma regra para o que a gente está vivendo. A gente parte do princípio contratual, né? Ele é a nossa matriz. Como o proprietário falou, quero que está em contrato. Não precisa se ele exigir e tal. Mas dali vem esse bom senso negocial que é o que está... Eu vejo que é o que está prevalecendo. E ali na Portal a gente está dando uma atenção caso a caso, conforme vem vindo, assim, infelizmente a gente não tem como ligar um por um e dizendo, alguém tem reajuste, enfim, a gente se antecipa e manda um e-mail para todos os proprietários, avisando do valor do IGPM, avisando quanto que vai passar o aluguel, para ele analisar se daqui a pouco existe alguma intenção de negociação para entrar em contato com a gente. Entendi. E aí, caso sim, a gente começa a entrar em contato com o inquilino e vai negociando caso a caso, no individual mesmo, para poder deixar satisfeito para os dois lados. Assim. A próxima pergunta, Marco, é comprando com uma imobiliária, sou eu quem paga a comissão do corretor? Então, esse é um mito até bacana. Não existe na legislação uma indicação de quem tem que pagar a comissão, né? Lógico, em tese, quem procura a imobiliária que seria devida à comissão, mas aqui eu estou falando da figura do vendedor. Eu deixo o imóvel na Portal, em outra imobiliária, ali eu já tenho que assinar uma autorização, conforme a legislação do CRES me pede, e ali eu já vou negociar a comissão referente à venda. Então, aí chega um comprador na tua imobiliária para olhar os imóveis e tal. Se esse cenário for dessa maneira, imóvel que está lá e comprador, quem vai pagar a comissão é o vendedor. Tá? Mas pode acontecer do comprador pagar a comissão? Pode, mas ele tem que ser avisado e isso tem que constar no contrato. Dias após a vistoria realizada, descobri alguns problemas de infiltração no imóvel que não foram registrados no laudo. Tenho o direito de reivindicar que o proprietário rume? Com certeza, nós estamos falando do chamado vício oculto, né? Que ele não está aparente no momento da vistoria e do período da contra-vistoria. Né? Então é algo que sim, o inquilino vai...
Na verdade, assim, o inquilino ele é obrigado a avisar o proprietário. Por quê? A lei do inquilinato diz o seguinte, que o proprietário tem que se responsabilizar pelo imóvel durante a locação, a nível de consertos, manutenções, do que for de responsabilidade dele, estrutural, por exemplo, ou esses defeitos. E cabe ao inquilino avisar imediatamente a imobiliária, que o proprietário não está lá, ele não está sabendo o que está acontecendo dentro do imóvel. Então apresentou um vazamento, um curto-circuito, um defeito elétrico, algo nesse sentido, qual é a obrigação do inquilino? Avisar. E o proprietário, a partir dali, fazer os consertos devidos. Tá? Mesmo que, obviamente, não apareceu na vistoria inicial, porque, volto a falar, é uma questão oculta que não tem como ser vista nesse primeiro cenário. E no caso da compra do imóvel, posso solicitar que o antigo proprietário arque com os consertos? Aí é uma situação que a gente tem que analisar individualmente em quais consertos que ele está se referindo. É um imóvel construído há mais de 30 anos, né? Então já não tem mais uma responsabilidade estrutural pela construção, e sim pela manutenção. Então aquelas questões de manutenção, sim. Defeitos e vícios ocultos vai entrar no mesmo cenário. A gente precisa, para responder com mais precisão, saber de que tipo de imóvel que ela está tratando, se é um imóvel novo, usado, que aí sim também vão nascer algumas responsabilidades, sim. E isso não precisa estar escrito no contrato? É decorrente de lei, Manu, só que a lei vai também fazer o mesmo questionamento. Mas quando que foi construído? Foi o vendedor que construiu ou foi um outro que ele já comprou? Qual foi o vício que está sendo alegado? Em qual prazo? A lei me dá o meu direito, mas me faz essa análise também para eu encaixar na responsabilidade daí. Marco, a nossa próxima pergunta. Como não cair no golpe da dupla venda de imóveis? Isso é difícil, mas não acontece bastante, né? A gente tem que tomar alguns cuidados, né? Mas mesmo assim a gente tem a questão da intenção, né? Da outra parte, que isso a gente não controla. Mas o primeiro passo sempre na negociação de imóvel é buscar o registro de imóveis, né? A primeira questão, para saber quem é a titularidade e tal. E aí essa resposta vai ao que a gente estava falando de assinei e registrei, né? Quanto antes eu levar a registro, eu me garanto. Se for vendido depois de novo, aí o prejuízo é do outro, eu fiz a minha parte, fiz a escritura e registrei. Esse seria um ponto. Só que a gente tem um problema que, vez por outra, acontece, de imóveis na planta. Eu mesmo te perguntar. Que aí a gente não tem como ter esse controle, né? Principalmente se for uma construtora ou um construtor que trabalha com mais imobiliários, né? Se ele dá exclusividade para a portal vai ter, às vezes, um controle de saída. Agora, daí, nesse caso, a imobiliária é corresponsável se ela tem exclusividade? Se ela tem exclusividade, foi ela que redigiu os contratos, nós estamos falando, não vamos falar em má-fé. A má-fé é quando eu tenho a intenção de prejudicar alguém. Sim. Aí eu vendi para Manu e intencionalmente eu vou vender para outro. Aí nós estamos falando da má-fé. Caracterizaria até, na minha visão, uma solidariedade de culpa entre construtor e imobiliária. Agora, eu fui negligente, eu tinha lá o meu relatório de venda, a unidade 100 estava vendida e eu vendi ela novamente. Desde que não haja a comprovação do dolo, da intenção da má-fé, nós estamos falando de negligência. É responsável também, mas de uma maneira um pouco diferente no enquadramento legal. Mas quando não tem exclusividade e está em 2, 3 imobiliárias, ou até mais como hoje em dia acontece? A gente tem que demonstrar que houve diligência na condução. Por exemplo, a construtora está com a portal, com a imobiliária A, B e C, está com 3 imobiliárias. E manda a tabela que o mesmo apartamento... Pois mas aí tudo bem. Aí, eu como corretor, recebi o cliente, ele se interessou, tirou a proposta, mandei para a construtora. Proposta tal, apartamento tal. Não, aceito, pode rodar o contrato. Cara, acabei de ter aceitação de quem está fazendo a gestão, diferente da exclusividade, que me autorizou a fazer. Tu, como imobiliária, tu não vai ter a gestão do que a outra imobiliária vendeu e a outra. Quem vai fazer é o vendedor do imóvel que está construindo, né? Só que, lógico, numa demanda judicial a gente tem que fazer prova disso. Olha, eu trabalhei até onde era o meu limite, até onde eu sabia o que estava acontecendo. O que ele fez nos bastidores, vamos assim dizer, já foge ao controle. E para tentar fugir desse golpe, alguma coisa assim, tem como, na hora da compra do imóvel na planta, chamar o dono da construtora, algum responsável da construtora para uma reunião, para alguma tabela, apresentar alguma coisa? Eu vou aqui falar duas situações que podem servir para evitar isso. Uma burocrática e a outra mais formal ou usual, menos burocrática, que seria isso. Marcar uma reunião, visitar a construtora, quem está comprando, o comprador tem direito. Né? Eu vou lá na portal, mas eu gostaria de conhecer o dono, gostaria de ir lá no escritório dele e tal.
é um direito que ele tem, afinal de contas é um dinheiro alto que está sendo investido. Sim. E ali ele pedia esse relatório, uma cópia, é algo totalmente normal, está dentro da esfera negocial, não é um pedido absurdo, não estou pedindo documentos sigilosos da empresa. Estou pedindo algo que me comprova que eu estou comprando algo que pode ser vendido. Quero garantir o dinheiro que eu estou dando, né? A segunda dica que eu daria, aí já entra na questão burocrática, que a lei autoriza, eu fiz o contrato, reconheci as assinaturas em cartório, registro no registro de imóveis. Eu levo o meu contrato para registrar no registro de imóveis. O registro, Manu, ele vai fazer um registro que a lei nomina como direito do promitente comprador. Eu registrei a minha promessa de compra e venda. Se alguém tirar uma certidão, enquanto o imóvel está na sua fase construtiva, vai aparecer que a construtora prometeu vender por marco conforme o contrato de compra e venda. Essa unidade não pode mais ser Só que quase vendida. ninguém faz porque tem um custo. Tem um custo, o custo vai ser um custo como se fosse para registrar uma escritura, quase R$2.000 mais ou menos, mas é o que a lei te dá como direito e segurança. É uma hipótese a ser feita. A pessoa só não vai conseguir registrar esse documento se por um acaso não tiver, me fugiu o nome do Incorporado. documento. Né? Isso, Incorporado. exatamente. Essa é uma diligência que todo comprador tem que exigir. Comprar um imóvel na planta, ele só pode ser vendido se ele tiver a incorporação. Está incorporado, pô, legal, já é uma... Tanto é que no próprio folder, quando as construtoras fazem, já tem que ter a Tem incorporação. que ter o número do né? registro, é. E a incorporação, ela vai ser algo saudável, porque é um primeiro olhar que eu tenho sobre o aspecto legal da construtora. Porque para eu fazer a incorporação, Manu, eu tenho que ter negativas, eu tenho que ter certidões fiscais em dia. Se tiver alguma positiva, vai aparecer transcrito na matrícula, então eu já tenho um primeiro diagnóstico do raio-x da empresa e do empreendimento. Na incorporação, vai ter lá arquivado no registro de imóveis as plantas do empreendimento, se eu quiser ter acesso, é um direito que eu tenho. E uma vez registrada a incorporação, eu posso fazer o registro desse meu contrato no registro de imóveis. A próxima pergunta é: depois de quanto tempo de inadimplente a locação vai para a justiça? Perfeito, boa pergunta. Não existe na lei esse ponto, esse passo a passo. Algo que eu tenho que atrasar 1, 2, 3 meses para daí eu encaminhar para o escritório de advocacia e o escritório ir ao judiciário. Não. Na locação funciona exatamente como na venda. Eu tenho um dia X para pagar. Vamos imaginar que é dia 10. Se no dia 10 ele não pagou, eu poderia, lógico, eu nunca vi isso, mas no dia 11 entrar com uma ação de despejo. Um dia a gente ainda vai ver, certo? Mas aí o que vai acontecer? Eu vou entrar com ação de despejo, se não for o caso de liminar, o juiz vai marcar uma audiência para tentativa de conciliação e oportunizar que o inquilino purgue a mora, porque se ele pagar, continua a locação. Então, qual seria o praxe? Fazer o contato, ligar e tal, notificar, oportunizar que ele pague. Se sentiu que não, ali não tem jeito e isso, quem faz cobrança tem esse feeling melhor, né? Não, já estamos indo para o segundo mês, demos uma oportunidade, não tem jeito. Aí sim, aí a minha recomendação é que não se demore, não se perda tempo, não se perda tempo para entrar no judiciário, porque infelizmente o judiciário já não nos dá uma resposta com agilidade. Né? São muitos processos e tal. Então, quanto mais tempo eu levar para ir no judiciário, pior para a gente. Mas volto a dizer, a gente tem que ter esse feeling. Pô, o cara está 2 meses atrasado, mas acabou de me ligar que amanhã ele vai vir pagar uma parte e tal. Pô, vamos dar uma colher de chá. Enfim, aí, lógico, negocia com o proprietário e tal. Não, já está no segundo mês e agora nem me atende mais. Pronto, aí tu já está desenhado que realmente agora o cenário é ir para outras medidas, né? Marco, acabamos de responder todas as perguntas da nossa caixinha de perguntas do History. Quero agradecer a tua participação. Muito legal. Foi muito bom te ter aqui com a gente. Que a nossa parceria continue longa e duradoura e sadia, como sempre. Novos assuntos a gente está à disposição. E se você tiver interesse em contatar o escritório do Dr. Marco, na descrição do vídeo tem os contatos. E se ficou alguma dúvida, você pode colocar nos comentários ou então acessar o link e falar com um dos corretores da Portal Imóveis. Estamos sempre à disposição para te atender. E não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações e enviar o vídeo para todos os seus amigos. Até o próximo!